Então, muito boa noite a todos. É uma alegria estar de volta aqui no João Batista, né, para trazer alguns ensinamentos relativos a Joana de Ângeles, a grande responsabilidade que a gente tem nessa noite de trazer um estudo da Joana de Ângeles. A nossa veneranda amiga que se prontificou a estudar a psicologia e trouxe para a gente um legado fantástico sobre a psicologia e o espiritismo, a psicologia e o evangelho de Jesus, para a gente perceber que eles estão interligados, para perceber que eles estão entrelaçados de uma forma onde um completa o outro, onde um comprova o outro. E essa obra que a gente teve a responsabilidade de estudar e trazer na noite de hoje é o livro Jesus e a Atualidade, que foi o primeiro livro dessa série psicológica da Joana de Ângeles. E a mensagem de hoje, a mensagem que nós vamos estudar, é Jesus e Tolerância. Nessa mensagem, a Joana de Ângeles vai nos falar, abordando pelas características psicológicas, o erro alheio, a culpa, o julgamento, é claro, a tolerância. E nós vamos começar as nossas reflexões dessa noite, que vão ser muitas, com uma pergunta: será que nós, na nossa jornada, no nosso caminho, nós julgamos o outro? E aí eu vou responder que não julgamos o outro. E aí pode parecer que o palestrante está delirando, mas eu vou justificar a minha resposta com um vídeo do canal dos Amigos da Luz, que tem um dos... quem não conhece, eu acho que pouca gente não conhece esse canal, é um grupo que faz esquete sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo de um modo geral, né? E num desses vídeos, chamado Stand-up do Mentor, stand-up, quem não conhece, é aquela apresentação que é feita, a pessoa fica num palco e começa a fazer começa a contar uma série de histórias engraçadas. E aí é mais ou menos isso. O mentor, ele monta o seu palco e aí começa a falar de quem ele toma conta. Então ele vai falando todos os defeitos daquele companheiro que está ali. E ele não entende nada do que está acontecendo. E aí, num determinado momento, o mentor vai dizer assim: tá vendo fulano? Fulano, pelo menos, ele tem uma virtude. Ele não julga. Ele não julga ninguém. E aí a pessoa fala assim: tá vendo? Eu, pelo menos, tenho uma virtude. Você não julga, mas você condena. Então, nós não julgamos o outro, nós condenamos o outro, sem direito à apelação. Todos, enquanto encarnados no planeta Terra, vão condenar. Acaba sendo uma característica nossa que nós vamos abordar mais tarde o porquê dela. Mas eu posso afirmar que, para o espírita, condenar o outro é um fato mais grave ainda, por causa do conhecimento que tem, e o pior, porque vai buscar, dentro da codificação e do evangelho, argumentos que justifiquem a sua decisão. Diante do cenário do caos que o mundo vive hoje, seria a grande oportunidade para este movimento espírita colocar em prática
o tanto de palestras que assiste, o tanto de livros que lê. E o que nós, como movimento espírita, estamos fazendo com todo o conhecimento que nós estamos recebendo diariamente? Porque eu duvido que não tenha aqui alguém entre qualquer um de nós que não assista uma palestra, que não assista um estudo por dia. Não tem ninguém que entre em algum canal que ensine meditação, que traga conteúdos espirituais, pelo menos uma vez por dia. Todos nós fazemos isso. Todos nós. E o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo com as palestras, com os estudos, com as lives? O que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento? Nós estamos indo para as redes sociais alimentar ódio. Nós estamos indo desagregar. Nós estamos traindo. Nós estamos polarizando. E nos dias de hoje, o amai-vos uns aos outros nunca foi tão necessário. Já nos perguntamos por que está acontecendo essa pandemia? Não foi acaso. Não é por acaso. Ela tem um objetivo. Será que nós já paramos para pensar que esse objetivo pode ser a separação do joio do trigo? Será que nesse momento que nós estamos vivendo, não é o momento de se separar, como Jesus acabava falando no Evangelho, os bodes das ovelhas? E aí eu pergunto de novo, o que nós estamos fazendo? Muitos hoje precisam do alimento material, mas também, talvez, a maioria precise de acolhimento. Inclusive os trabalhadores da casa espírita. E o que nós vemos no movimento, isso não é exclusividade do movimento de Rio das Ostras, do movimento de Macaé. Isso é uma característica geral do movimento espírita. Os trabalhadores não buscam ajuda dentro da própria instituição que frequentam. Por quê? Porque têm medo de serem condenados por expor as suas angústias, os seus pecados. E aí nós falamos da condenação por causa do pecado, né? O quanto nós condenamos o outro porque ele pecou. Então vamos analisar essa questão do pecado a partir de dois pontos de vista: daquele que erra e daquele que condena. Nós, e acho que talvez pela nossa educação na infância, principalmente aqueles que vieram de uma religião católica, por exemplo, a questão do pecado, ela tinha um grande peso. Quando dizíamos assim, fulano pecou, isso parecia uma condenação eterna. Parecia que pelo fato de termos pecado, o nosso passaporte para o inferno já estava carimbado. E os espíritas, como estudiosos da doutrina, como estudiosos do Evangelho, com o entendimento mais claro deles, deveriam acolher aquele que peca, mas o que fazem constantemente é apedrejar o pecador. Porque vão interpretar o pecado não de acordo com a lei de Deus, mas com a sua interpretação particular da doutrina e do Evangelho. Isso que nós estamos falando é mais grave ainda quando se trata de diretores e coordenadores de trabalhos na casa espírita ou dos médiuns que ali trabalham, porque eles acabam se considerando acima do bem e do mal e agindo segundo princípios similares aos da Idade Média, quando se era condenado à morte, quando as suas opiniões divergiam
daqueles que dirigem. Mas fazem isso porque interpretam equivocadamente as palavras de Jesus. E se fecham a outros pontos de vista, se fecham a outras interpretações e interpretam as palavras divinas de acordo com ideias pessoais. E isso é muito grave. Nós não estamos nos abrindo, nós estamos achando que por uma posição de liderança nós somos superiores a qualquer coisa. E nós ainda não conseguimos interpretar corretamente as lições que nos foram trazidas há 4.000 anos. Nós não internalizamos ainda a primeira revelação que foi de Moisés. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. E isso é muito grave, porque já se passaram 4.000 anos. Desde a promulgação, desde a entrega das tábuas da lei para o povo hebreu. E nós ainda não conseguimos cumprir esses 10 mandamentos. E quando se fala de Jesus, é pior ainda a situação. E a gente vai ver como é que a gente interpreta equivocadamente o Evangelho. Vamos trazer um exemplo. O que nós interpretamos da seguinte passagem, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 62. Jesus diz: ninguém que põe a sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí nós vamos ver duas expressões. Olhar para trás não é apto ao reino de Deus. Como nós interpretaríamos essa passagem? No primeiro momento, a gente precisa pensar o seguinte: se na minha rota eu não pudesse olhar para trás, o carro ele não teria espelho retrovisor. Por que ele existe? Porque em alguns momentos é necessário que eu dê uma rápida olhada para trás para me posicionar, para me acertar, para ver como está o movimento ali atrás. Freud, o pai da psicanálise, ele tem uma frase que é muito perturbadora. Ele vai nos dizer assim, que as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. O que ele quis dizer com isso? Significa que eu preciso lidar com as emoções vividas no passado, que eu preciso olhar para elas, eu preciso aceitá-las, eu preciso compreendê-las. E assim eu consigo eliminar traumas e dores que acontecem no presente. Mas, se eu me detenho olhando para trás e não dou atenção ao futuro, eu não estou apto ao reino dos céus. Mas, a partir do momento que eu mude a minha postura, aí sim eu estarei apto a ele. Percebemos como funciona a interpretação. E aí nós condenamos todo aquele que em algum determinado momento olha para trás, quando diz assim, não podemos olhar para trás. Mas se nós abdicarmos dessa visão do passado para nos ajudar no presente, nós vamos sofrer muito. E o que significa a palavra pecar? Nós estamos falando de pecado, nós estamos falando do ato de pecar. E aí nós falamos dessa conotação grave que nós damos à palavra pecar. Mas o que significa verdadeiramente pecar? Pecar significa desviar-se do alvo. Que alvo? Qual o nosso alvo como espírito imortal? E aí nós vamos buscar a resposta no Livro dos Espíritos, na questão 115, onde eles vão nos dizer o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los
e os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, o nosso objetivo como espírito imortal é atingir o alvo, é atingir a perfeição. Esse é o nosso objetivo. E esse alvo que nós nos desviamos é essa perfeição. E Deus nos equipou, espíritos, com um GPS divino. Um GPS que nos alerta sempre que saímos da rota. Toda vez que nos desviamos do caminho que deveríamos seguir, esse GPS nos alerta. Igualzinho ao GPS do carro. Ele vai nos alertar. Que GPS é esse que nós temos? Que vem de fábrica. Questão 621 do Livro dos Espíritos. A nossa consciência. E quando ignoramos esse GPS, nós vamos perder tempo, energia e iremos ter um desgaste muito maior. Que nós vamos levar muito tempo para retomar o caminho. Nós vamos gastar combustível para retornar esse caminho. E todo o nosso conjunto ele vai ter um desgaste maior. O erro é o desvio da estrada que nos leva à perfeição. Ao admiti-lo com sinceridade e a partir daí buscar a correção, rapidamente nós retornamos à estrada principal. Mas o grande problema é quando não o admitimos. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos dá uma ajuda nesse sentido quando ele nos afirma: aquilo que você nega te domina. Aquilo que você aceita te transforma. Quando eu nego que eu sou egoísta, quando eu nego que eu sou vaidoso, quando eu nego que eu sou orgulhoso, que eu sou raivoso, como é que eu vou entender que eu preciso mudar? E a descoberta desses vícios em mim é o primeiro grande passo para a mudança, para essa transformação. E quando eu aceito-os, eu consigo transformá-los, eu consigo mudá-los. Só que essa descoberta, a descoberta que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, que eu sou egoísta, pode gerar um sentimento de culpa, principalmente para o espírita, que vai bater lá dentro sempre essa tecla, que o espírita não pode ser orgulhoso, o espírita não pode ser vaidoso, o espírito não pode ser egoísta. E aí eu vou começar a afirmar para mim mesmo: eu não posso ter esse defeito, eu sou espírita, eu não posso ser orgulhoso, eu não posso ser egoísta, porque eu sou espírita. Isso é uma síndrome que afeta o espírita de um modo geral, que é chamada neurose de santificação. Por não poder ter esses vícios, por ser espírita, eu os nego, ou me atormento o tempo todo quando descubro que os tenho. Joana de Ângeles, na página que nós estamos estudando, ela vai dizer assim, que a culpa é sombra perturbadora da personalidade, responsável por enfermidades graves, causadoras de desgraças de todas as ordens. E aí que para a gente consiga entender um pouco esse mecanismo nosso, como é que funciona a nossa mente, nós vamos trazer um pouquinho o conceito de Freud a respeito dessa estrutura mental que nós temos. Freud vai dizer que nós temos 3 estruturas mentais
que trabalham entre si. Elas se falam de um certo modo. A primeira delas é o id. O que é o id? A função do id é nos trazer o prazer. O prazer, de um modo geral. A satisfação. Então, quando eu faço alguma coisa, alguma atividade, que essa atividade me dê prazer, esse é o id. Então, por exemplo, ou aquilo que eu tenho vontade, aquilo que eu tenho vontade de fazer, que eu sei que vai me dar prazer. Então, por exemplo, sei lá, comer um pote de sorvete sozinho. Né? Comer um pote de sorvete sozinho vai me dar prazer. Então o id vai solicitar isso. Come um pote de sorvete sozinho. Eu tenho uma outra estrutura que é o superego. O que é o superego? Superego é como se fosse um juiz. Então ele vai pegar todas as regras de sociedade, todas as regras civis que nós aprendemos ao longo da nossa vida e vai começar a fazer esta ponderação. Então, quando o id quer comer o pote de sorvete, o que o superego vai dizer? Não, é muita gordura, é muito açúcar, você é diabético, você não pode fazer isso. Isso vai te causar mal. E no meio desses dois, existe o ego, que é aquele que vai escolher comer o pote de sorvete inteiro para satisfazer o id, ou vai atender a solicitação do superego, porque eu sou diabético, eu não posso comer sorvete, eu não posso comer açúcar, eu não posso comer gordura. E esse trio trabalhando vai agir de acordo, vai ser o que nós vamos fazer na nossa vida inteira. Então, se eu for numa loja, ver um relógio e diga assim, nossa, eu ficaria muito bonito com esse relógio, com esses óculos. E aí o superego vai dizer, mas teu salário dá para comprar? Mas muitas vezes a gente extrapola. Né? E para a gente fazer um... Então, numa pessoa, vamos dizer assim, com essas três funções equilibradas, a pessoa aparentemente vive em paz. Mas eu posso ter desequilíbrios nessa estrutura, então eu posso ter um id muito acentuado. Então ele não pensa nas consequências do que vai ser feito. Ou eu vou ter um superego muito restritivo que vai me condenar. Então aquelas pessoas muito retraídas, elas podem ter um superego muito forte. Então qualquer coisa é motivo de retração. E a gente vai trazer dois exemplos para mostrar a diferença desse superego. E esses exemplos estão no Evangelho. Vamos trazer Judas. Aquele que traiu Jesus, aquele que o entregou. Mas nós sabemos da história de Judas, conhecemos a sua história. Judas queria, talvez, mais do que qualquer um ali, a implantação do reino na terra. Só que a forma como ele queria que fosse implantado esse reino seria através de uma violência, seria através da subjugação dos romanos que dominavam Jerusalém naquela época. Então, Judas queria fazer de tudo para derrubar os romanos, até pela revolução. Como ele acha que Jesus está demorando muito na sua tarefa, ele decide acelerar esse processo. E aí negocia a entrega de Jesus por 30 moedas junto ao Sinédrio. Quando ele percebe que Jesus vai ser crucificado, que Jesus não reage à sua prisão ou à violência que era feita contra ele, ele tenta voltar atrás. Mas quando ele tenta voltar atrás, o Sinédrio ri da cara dele. Então ele traz um suprimento de culpa muito grande. E esse sentimento de culpa, esse superego opressor dele, condenando-o por ter feito aquilo com o Messias,
faz com que ele cometa suicídio. E vamos ter Pedro, que, na minha interpretação, e aí eu estou colocando como minha interpretação, a traição de Pedro ainda foi mais grave que a de Judas. Porque Pedro estava o tempo todo ao lado de Jesus. Pedro estava o tempo todo aprendendo com ele, perguntando para ele, vivendo com ele. Os grandes momentos de Pedro estava ali presente. E Pedro nega Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Quando o galo canta, Pedro percebe o mal que cometera, percebe quanto Jesus estava certo nas suas afirmações. E ele cai em profunda dor. Mas o seu superego é misericordioso. O superego diz: tu errou, agora levanta e vamos trabalhar por esse mestre. Qual é o nosso superego? Como será que nós trabalhamos? Será que o nosso superego ele é espírita? É aquele superego que diz: espírita não pode ser egoísta, espírita não pode ser vaidoso, espírita não pode fumar, espírita não pode beber. Será que ele é similar ao de Pedro ou ao de Judas? E por que nós nos sentimos culpados? Por que nós permitimos que o nosso superego nos bote para baixo? Porque nós não podemos errar. Porque o espírita não pode errar. Porque o espírita não pode falhar em momento nenhum. Mas nós precisamos nos lembrar de uma frase de Allan Kardec que nós repetimos mecanicamente, mas nós não conseguimos analisar a sua profundidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai dizer: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. O que é domar? Percebe que Kardec não fala eliminar, matar. Ele fala domar. O que é domar? Vamos andando na rua com um Rottweiler passeando pela rua. Rottweiler do nosso lado, ele na guia. E aí, do outro lado da rua, um cachorro começa a latir para ele. O que o Rottweiler vai fazer? Vai partir para cima. Vai descarregar toda a sua energia, toda a sua raiva, toda aquele instinto do próprio animal. E aí o que o condutor faz? Puxa a guia. Fica aqui, do lado. E o que o Rottweiler vai fazer? Vai se conter. Que lição nós podemos tirar disso? Eu posso manifestar o sentimento? Posso. Eu preciso manifestar esse sentimento. Mas eu preciso ter uma rédea dizendo assim: calma, fica aqui. É isso que Kardec quis dizer. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num planeta que é o segundo degrau de uma escala de mundos. Então é óbvio que nós vamos ser imperfeitos. É óbvio que nós vamos carregar vícios pertinentes, instintos, sentimentos referentes ao animal. Porque nós estamos mais próximos do animal do que do espírito puro. Então não é demérito nenhum sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir mágoa. Não é demérito. Não precisamos nos sentir culpados por isso. Mas o que nós precisamos fazer? Domar, controlar esses nossos sentimentos. E se eu sou egoísta, se eu sou orgulhoso, se eu sou vaidoso, é porque eu ainda não atingi essa perfeição. E o que nós vamos fazer se errarmos? Tentar de novo. Simples. É o que nós fazemos na escola. O exercício nos é passado. E aí nós vamos
treinar. Que nós vamos errar? É óbvio que nós vamos errar. Até que uma hora a gente consegue acertar. Ah, mas e se o meu erro estiver prejudicando o outro? E aí nós vamos buscar novamente Allan Kardec. No livro Céu e Inferno, quando ele vai tratar do Código Penal da Vida Futura, no item 16 ele vai dizer assim: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração. Mas ele não basta por si só, porque além dele eu preciso da expiação e da reparação. Então esses 3 itens, eles são as condições necessárias para apagar os traços da falta. Então, se eu errei com o próximo, eu preciso ter o arrependimento, a expiação e a reparação. E quando Agostinho de Hipona, também conhecido popularmente como Santo Agostinho, nos convida para o Conhece-te a ti mesmo, que ele explica detalhadamente nas questões 919 e 919A do Livro dos Espíritos, ele vai mostrar que a transformação moral, reforma íntima, o nome que você desejar dar, não é a melhor ferramenta para conseguirmos progredir moralmente. É a única. É a única. E aí fica a pergunta: vai doer? Lamento dizer que vai doer sim. Muita coisa. Por que vai doer? Porque a partir do momento que eu faço a reforma íntima, a transformação moral, eu vou conseguir analisar os sentimentos que manifestamos hoje. Então, a raiva que eu tenho, o medo que eu tenho, as angústias que eu sinto, tiveram a sua origem em algum momento no passado, independente dos motivos. Vamos descobrir que a avareza que muitas vezes temos decorre por medo de passar fome. Que o egoísmo existe em nós por medo da perda. E que a inveja que manifestamos pode ser causa de humilhações que sofremos lá atrás. Mas esses não são processos conscientes, ou seja, eu não tenho noção do que eu estou fazendo, mas eles estão guardados no inconsciente. Por isso a fala de Freud, que esses sentimentos que eu não trato num determinado momento, eles vão despertar de forma violenta mais tarde. Então hoje, quando eu tenho meus rompantes de cólera, não é porque o meu consciente busca essa cólera, principalmente se formos espíritas, mas ele se rompe por conta de traumas e dores sofridas no passado, e essa cólera rompe como um mecanismo de defesa. E a nossa reforma íntima, ela tem 2 grandes empecilhos. Quando eu me proponho a fazer por mim mesmo esta reforma, eu tenho 2 grandes entraves nessa reforma: o desculpismo e o vitimismo. O que é o desculpismo? Imagina uma mãe com 2 filhos. Então a mãe está na cozinha fazendo comida. Daqui a pouco ela escuta o filho mais novo chorar. Então ela sai da cozinha e vai para a sala. Estão os 2 em pé, o mais novo chorando. Ela olha para o mais velho diz assim: foi ele que começou. Isso é desculpismo. Então, desculpismo, eu vou arrumar algum subterfúgio para justificar uma falta cometida. E o vitimismo é me colocar sempre numa posição de vítima. É sempre me menosprezar com relação a qualquer atitude. Por isso é difícil você trabalhar isso sozinho. Então, buscar uma ajuda especializada não é sinal de fraqueza ou de problemas mentais. Então, quando eu vou buscar ajuda a um psicólogo, a um psicanalista, que hoje nós observamos que está muito mais difundido do que no passado, isso não é sinal de demência ou processo alucinatório, mas são profissionais que vão te ajudar neste processo da reforma íntima. Porque fazer sozinho acaba sendo muitas vezes muito doloroso. E às vezes a pessoa não suporta aquilo que ela acaba descobrindo e muitas vezes não consegue descobrir por si só.
não consegue fazer determinadas ligações que alguém que está de fora consegue enxergar. Lembra quando falamos dos tipos do superego, que pode ser opressor ou o misericordioso? O superego opressor, ele gera esse sentimento de culpa, mas ele gera também uma outra dor profunda e mais grave. Porque quando eu não tenho coragem para lidar com um conflito interno, eu vou usar um mecanismo de defesa do ego que Freud vai chamar de projeção. O que é a projeção? A projeção vai atribuir aos outros conteúdos psíquicos que são da própria pessoa. O que isso quer dizer? Porque, como eu não tenho coragem de enfrentar este conteúdo dentro de mim, ou seja pela pressão do superego, né? O superego vai fazer essa pressão, vai gerar um sentimento de culpa tão grande que eu passo a agredir o outro que tem a mesma característica como uma forma de aplacar ou aliviar a dor ou a vergonha que essa situação me causa. E aí eu vou dar um grande exemplo para a gente poder entender. Quais são os sintomas de projeção? Onde a gente consegue enxergar essa projeção? No racismo, na homofobia, na intolerância religiosa, por exemplo. Como assim? Eu sei que é um assunto delicado, mas, enfim, vamos tentar explicar da melhor maneira possível. Quando vamos tratar do exemplo do racismo. Por que a pessoa às vezes é racista? A pessoa ela pode ter sofrido algum tipo de trauma ou ver, às vezes, numa pessoa de outra etnia, sente aquela pessoa atraente. Ela tem um desejo muito grande de se relacionar com uma pessoa de outra etnia. Mas, às vezes, a religião, às vezes, aquela família chamada família tradicional, acha isso um absurdo. Que renegaria o filho se ele se relacionasse, vamos colocar, uma família branca, e aí o jovem tem atração por uma pessoa negra. E aí a família diz que é um absurdo esse tipo de relacionamento. Então, ele tem um desejo que é o id, ele quer esse relacionamento, mas como o superego, ele força e coloca isso como uma aberração, e isso vai causar uma dor e um sofrimento muito grande nele. Então, o que ele faz? Para descarregar essa dor e sofrimento, ele começa a agredir a pessoa negra. A homofobia, a mesma coisa. Às vezes a pessoa carrega aquele sentimento, aquele desejo de relacionar com pessoas do mesmo sexo. Mas como a família diz que isso é uma aberração, que isso vai contra as leis de Deus, que isso vai levar para o inferno, o que a pessoa faz? Para aplacar aquela dor que está sentindo por não poder ter esse relacionamento, ele agride o outro, que tem um relacionamento homoafetivo. Esse é o conceito de projeção. E a gente vai ver esse conceito de projeção explicado por Jesus. Quando a gente vê no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: como é que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no nosso? Como é que dizeis ao vosso irmão: deixe-me tirar a palha do teu olho, vós que tendes uma trave no vosso? E aí ele encerra dizendo assim: hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho, e depois vê como vai tirar a palha do olho do vosso irmão. O que Jesus está dizendo? Busca primeiro a imperfeição dentro de nós. Aquela imperfeição que você enxerga no outro, procura ela dentro de você. Porque nós conseguimos identificar algo tão pequeno no outro como a palha, é porque isso existe dentro de nós.
E aí tem uma história muito interessante, Mário Sérgio Cortella, num diálogo com a monja Cohen, não sei o... E ela contando que, como monja, ela fez um trabalho ela fazia meditação dentro de um presídio para ajudar os presos que ali estavam. Então, o diretor disse que alguns presos eles não queriam fazer meditação. E aí um dia ela perguntou assim: eu posso visitar a ala desses presos? E aí o diretor disse: pode. Então ela foi. Então, quando ela passou frente a uma determinada cela, quando ela olhou para dentro, ela viu, relato dela, nos olhos daquele homem, o ódio. E ela sentiu medo daquele ódio. Ela percebeu o ódio que aquele homem emanava através do olhar. E ela sentiu muito medo daquilo. E aí o Mário Sérgio Cortella, uma figura inteligentíssima, vai dizer assim: monja, onde está esse ódio dentro de você? E aí ela ficou assustada com aquilo. Como assim? Porque se você percebeu aquele ódio no olhar daquele homem, é porque ele fez reflexo dentro de ti. Perceba que julgando e condenando o outro, estaremos julgando e condenando o conteúdo psíquico, o conflito que existe dentro de nós, e buscando aplacar essa dor moral causada pelo julgamento feroz desse superego opressor. E há um outro caso que Jesus vai relatar, que é o caso da mulher adúltera. A mulher pega em adultério. Se não me engano, era a festa das tendas, é uma das festas da religião hebraica. E Jesus estava com um grupo quando escuta um tumulto e é levado a ele uma mulher, que, segundo aqueles homens que a levaram, tinha sido pega em adultério. A lei judaica ela vai dizer que o casal pego em adultério, a condenação é o apedrejamento. O casal. Mas o homem não estava ali. E aí nós podemos pensar, é um caso de machismo? Pode ser. A mulher foi levada até Jesus. E Jesus é colocado diante de uma situação crítica. Por quê? Porque se ele diz não, essa mulher não vai ser apedrejada, ele está indo contra a lei de Moisés. E ele poderia ser apedrejado também. Mas se ele permite que a mulher seja apedrejada, vamos dizer assim, onde está o amor desse homem que permite que um ser humano seja morto? Então ele fica nesse conflito. Cumprir a lei ou evitar a morte dela? E aí, num texto primoroso de Amélia Rodrigues, ela conta que Jesus se abaixa e começa a escrever na areia. Ele começa a escrever. E aí todos indignados, querendo que ele fale, querendo que ele mostre, que ele dê o veredito dele. E aí aqueles homens começam a se aproximar para ver o que Jesus estava escrevendo na areia. E aí eles leem: adúltero, ladrão, falsificador, que eram as características de cada um daqueles que estavam ali querendo apedrejá-la. Quando eles olham os adjetivos escritos na areia, aquilo mexe com cada um deles. E aí Jesus vai dizer a seguinte frase: aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E a gente não tem ideia do valor intelectual dessa frase de Jesus. A gente não tem ideia desse significado. Porque seria uma contradição. Porque aquele que estivesse livre de pecados, qual razão teria para apedrejar o outro? Não teria razão. Por isso que Chico fala que o único homem
que passou pela Terra com condição de julgar alguém, nunca o fez. Porque ele não tinha pecado nenhum. E nesse caso da mulher adúltera, nós podemos ver todo esse conteúdo psicológico da projeção claramente nessa passagem. E ali podemos concluir que aquele que consegue lidar ou domar as suas más inclinações não vê motivos para agredir aquele que possui as mesmas imperfeições. Como se chama isso? Tolerância. Tolerar não é amar, nem compreender o outro. Tolerância é o esforço que se faz para aceitar a imperfeição do outro, mesmo não a aceitando. Tolerar é suportar o outro da maneira como ele é. A palavra tolerância vem do latim, que significa sofrer em silêncio. Tolerar é me ver no outro, é ver o que eu quero esconder de mim mesmo. Por isso nós sofremos. Por isso, Joana de Ângeles, no texto, no finalzinho do texto, ela pede para que toleremos o infrator, pois ele é o teu futuro, caso não disponha de forças para prosseguir no bem. Porque a tolerância que utilizarmos com os infelizes será a medida emocional de compaixão que receberemos quando chegar a nossa vez. Já que ninguém é inexpugnável, ninguém é perfeito. Há um filósofo francês chamado Firmin Abauzit que disse que tolerar não é um ideal, não é o máximo, é o mínimo. Há uma obra de Freud, que me fugiu o nome agora, O Mal-Estar da Civilização, onde ele vai fazer um comentário sobre o amar ao próximo e amar aos inimigos. E para a gente resumir, para a gente não entrar na questão, da questão do texto, o resumo que a gente pode tirar desse texto de Freud é: para o homem, para o ser humano, é impossível amar ao próximo como a si mesmo. E essa conclusão de Freud pode ser chocante para todos nós. Mas há uma explicação, sim. Para nós hoje, como espíritos encarnados num mundo de provas e expiações, não é possível ainda amar ao próximo como a si mesmo. Não é possível amar aos inimigos, amar aos que nos odeiam. Isso não é possível. Será possível quando formos espíritos puros, quando a Terra for um mundo ditoso, quando a Terra for um mundo feliz. Por isso, a tolerância. Já que nós não conseguimos amar o inimigo, vamos tolerá-lo. Já que nós não conseguimos amar ao próximo como deveríamos amar, nós não conseguimos amar nós mesmos. Se nós não conseguimos amar nós mesmos, como é que nós vamos amar o próximo? Então nós precisamos tolerar. Voltaire: devemos tolerar-nos mutuamente, porque somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilidade, sujeitos ao erro. A tolerância é uma pequena virtude, muito longe do amor, mas hoje é o que temos. Hoje é indispensável. Então, quando nós encararmos as redes sociais, quando nós encararmos e vermos aquelas mensagens que chocam o nosso senso de consciência, o nosso intelecto, precisamos tolerar
aqueles que estão ali. Porque talvez eles estejam num momento inferior ao nosso, um momento inferior de compreensão, um momento inferior de humanidade. E nós, como espíritas, que nos afirmamos ser, como conhecedores do Evangelho, nós precisamos dar este exemplo. Quando me lembra a história que foi contada de Caibar Schutel, quando ele desencarna, e ele pergunta ao seu mentor por que os espíritas conhecem tanto o Evangelho, sabem as passagens de cor, por que é tão difícil o espírita trabalhar? Já que conhecem tanto o Evangelho. E aí o mentor vai levar Caibar a 600 anos no passado, para que ele observe quem eram os espíritas. E o que ele descobre? Padres e freiras. Ou seja, o Evangelho já está no sangue, usando uma expressão, já está no espírito. Já faz parte do nosso processo. O que nos falta? Trabalhar. Então vamos aproveitar este momento que nós estamos para trabalhar. Nunca esquecendo que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós só poderemos dar amor ao próximo se verdadeiramente nos amar. Mas nem tolerar nós conseguimos fazer conosco mesmo. Porque nós vemos muitas vezes na rede social, e isso está acontecendo em muitos lugares. As pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa. As pessoas não aguentam mais quando dizem assim, eu não me suporto. As pessoas não conseguem se tolerar. Então pedir para amar é muito. Por isso que Freud está certo. E é por isso que Joana nos exorta à tolerância. Tolere-se nesse primeiro momento. Entenda que esses erros são de agora. Porque no futuro nós vamos conseguir lidar com eles e vamos conseguir melhorar. E essa tolerância conosco mesmo vai começar no autoconhecimento. É um pequeno começo, mas é. É uma pequena virtude, muito longe do amor, mas hoje ela é indispensável. Queria agradecer ao Grupo Espírita João Batista pela oportunidade de estar aqui hoje. Queria agradecer pela oportunidade de nos ter dado um texto de Joana de Ângeles, desse livro fantástico, Jesus e Atualidade. Dar essa oportunidade de colocar o nosso pensamento, as nossas ideias, lembrando que nada do que eu disse pode ser batido ao martelo como verdade, é a opinião desse que está aqui falando, né? São as minhas considerações, os meus pensamentos, tudo aquilo que nós conseguimos tirar desse texto. Mas recomendamos a leitura dele, para que cada um possa ter as suas considerações a respeito dele e que as nossas palavras possam ter acordado, despertado e instigado para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão eterna a todo o pessoal do João Batista por essa oportunidade. Muita paz a todos.